Quando se fala em rivalidade dentro dos videogames, poucos confrontos carregam tanto peso quanto Sonic contra Shadow. Não apenas por serem quase opostos em personalidade, mas por representarem duas abordagens completamente diferentes de poder, propósito e evolução dentro da própria cosmologia da franquia. Sonic é a personificação da liberdade, um ser que quebra limites naturalmente, enquanto Shadow é o resultado de um experimento perfeito, a forma de vida suprema. E aqui não cabe levar ao lado pessoal, essa luta não é decidida por quem é mais legal, mas sim por feitos, escala de poder, consistência e vantagens reais em combate. Para decidir isso, vamos colocar Sonic vs Shadow dos jogos atuais em 3 rounds diferentes, cada um com uma proposta diferente. E para comemorar os 35 anos dessa franquia, eu vou finalmente responder quem ganha numa luta. É Sonic vs Shadow. No primeiro round do Sonic vs Shadow em suas formas base, é aqui que muita gente comete o erro de subestimar o Shadow. Sonic, por padrão, tem vantagem em consistência de velocidade bruta e adaptação. Algo como a velocidade da luz é muito fácil para ele, já que ele faz o Light Speed Attack casualmente. Mas ele também atinge velocidades massivamente mais rápidas do que a luz, como no Sonic Colors, onde ele conseguiu correr de um buraco negro por alguns segundos. E ele até escapou de dimensões inteiras, como a Null Space, só na base da velocidade. Mas o seu feito mais impressionante de velocidade foi quando ele demonstrou ser capaz de correr através do White Space em Sonic Generations, restaurando um vazio onde tempo simplesmente não existia. Um feito que sugere movimento além das próprias leis físicas e traz a ele uma velocidade incalculável. Isso por si só já coloca Sonic em um nível absurdo e imensurável de velocidade, algo infinito que vai além da fórmula de velocidade e de cálculos convencionais. Um dispositivo feito pelo Eggman chamado de Final Egg Blaster foi capaz de destruir constelações inteiras. Um Final Egg Blaster sendo absorvido pelo robô Emerald e o Sonic lutando contra esse robô. Mas o Shadow não está muito atrás nesse quesito. Ele constantemente acompanha o Sonic em combates diretos e o próprio Omega diz que a velocidade e poder dele são iguais à do Sonic. O que basicamente diz que sua velocidade, durabilidade e força atingem níveis extremamente comparáveis com o Ouriço Azul. Então, em questão de stats físicos, eles estão praticamente igualados, com talvez o Sonic tendo a vantagem por fazer efeitos de velocidade de forma mais consistente. A verdadeira diferença começa a aparecer quando entramos no fator de habilidade. Enquanto o Sonic luta de forma mais direta, baseado em reflexos, improviso e impulso, até trazendo combos relacionados ao Spin Dash e Homing Attack, como visto no Sonic Frontiers, tendo um combate focado em liberdade e movimento, algo que o próprio Sonic valoriza bastante. Mas o Shadow luta de forma mais precisa e pragmática, não valorizando o estilo, mas sim eficiência, o que dá para ele uma vantagem tática. E nesse primeiro round da forma base, o Shadow vai ter sim uma Esmeralda do Caos junto com ele, já que ele carrega uma dessas em 95% das aparições dele, tornando ela praticamente parte da forma base do Shadow, parte do seu arsenal normal. Eu não tô deixando a luta injusta por causa disso, já que em quase todas as vezes que o Sonic e o Shadow lutam, o Shadow tem uma Esmeralda junto com ele. Realisticamente, numa luta em que o Sonic e o Shadow se encontram, se preparam nas suas formas base, o Shadow vai estar com uma Esmeralda, independente de ser justo ou não. E com essa Esmeralda, ele ganha acesso ao controle do Caos, uma habilidade que quebra completamente a lógica de combate tradicional. Ele pode parar o tempo, se teleportar, reposicionar ataques e até distorcer o espaço ao redor. Isso cria um problema enorme para o Sonic. Velocidade pura perde valor quando o oponente pode ignorar a distância instantaneamente. Em um combate direto, Sonic provavelmente dominaria trocas físicas prolongadas, mas Shadow não precisa jogar esse jogo. Ele pode simplesmente controlar o ritmo da luta. Ganhar a Esmeralda só vai dar acesso a ele para o controle do caos, o que é bem apelão em si, mas ele pode usar habilidades como o Chaos Snap para teleportar de curtas distâncias sem usar uma Esmeralda. Ainda assim, o Sonic possui uma vantagem crucial, a adaptabilidade. Com a sua velocidade praticamente incalculável, ele já conseguiu reagir à manipulação temporal antes e se move além do tempo em si, mas diferente de entidades como o Time Eater, Shadow usa esse poder de forma estratégica e constante, sendo provavelmente o ser da franquia Sonic com mais maestria no controle da energia do caos. O Shadow é a forma de vida suprema por um motivo. E embora o Sonic possa crescer em poder ao longo das suas aventuras, isso não seria muito útil em uma luta que só dura alguns minutos no máximo, já que ele precisou de 6 meses para ter um aumento suficiente para o Infinite mencionar isso. E no fim desse round, a luta é extremamente equilibrada.
mas com uma leve vantagem para o Shadow, porque ele tem mais ferramentas para controlar a batalha com um estilo de combate mais preciso e refinado. Sonic é consistentemente mais rápido em essência com o seu nível de improviso, mas Shadow decide quando e como a luta acontece, manipulando o espaço e tempo. E isso faz toda a diferença. Mesmo se a gente não considerar a Esmeralda do Caos do Shadow por algum motivo, o Shadow não precisa ter nenhum item para tirar os seus anéis inibidores e se tornar massivamente mais poderoso a troco de gastar muita energia, conseguindo vencer o Sonic assim. Sendo algo que ele consegue fazer na sua forma base sem problemas, tirar os seus anéis, não algo tipo pegar as Esmeraldas do Caos, que já é uma transformação que ele precisa de item. Não, ele pode tirar os anéis dele quando ele quiser. Por isso o Shadow vence esse primeiro round. No segundo round, com o Super Sonic vs Super Shadow, a escala muda completamente. Aqui não estamos mais falando de combate físico convencional. Estamos falando de seres que operam em nível multiversal. Ambos já enfrentaram Solaris, uma entidade que existia simultaneamente no passado, presente e futuro, ameaçando colapsar todas as linhas do tempo da cosmologia de infinitos universos do Sonic. Isso significa que tanto o Super Sonic quanto o Super Shadow possuem velocidade e poder que transcendem o fluxo linear do tempo. Não faz mais sentido falar em quem é mais rápido de forma tradicional, porque ambos já demonstraram operar em velocidades imensuráveis ou até inacessíveis. A luta aqui se torna uma disputa cósmica de resistência, eficiência energética e uso de habilidades. Super Sonic tende a ser mais agressivo, mais ofensivo, pressionando constantemente o adversário com ataques diretos em combos poderosíssimos. Já o Super Shadow mantém sua identidade estratégica, utilizando o controle do caos mesmo em sua forma super, o que amplifica ainda mais suas capacidades. A diferença aqui é menor do que no primeiro round. Super Sonic tem uma leve vantagem em poder bruto e talvez em consistência de efeitos mais recentes, com os Titãs do Sonic Frontiers, enquanto o Super Shadow compensa com versatilidade e controle do campo de batalha. Mas tem uma vantagem pro Sonic aí, porque o estilo de combate mais preciso do Shadow não funciona tanto na forma Super, onde poder bruto e espetáculo visual é mais valorizado. E o Super Sonic entende bastante disso. No entanto, existe um detalhe importante. Ambos dependem das Esmeraldas do Caos para manter essa forma, e o gasto de energia é real. Em confrontos prolongados, quem usar melhor sua energia vence. Historicamente, o Sonic tende a manter sua forma Super de maneira mais estável em situações críticas e, em geral, o Sonic tem mais experiência com a forma Super, usando ela mais vezes e até sustentando essa forma por vários dias. Sem falar que ele também tem uns combos apelões, né? Isso inclina levemente a balança a favor dele. E se o Shadow tentasse apelar tirando os seus anéis inibidores, ele poderia causar um estrago sério no Super Sonic. Mas apesar disso funcionar no primeiro round com a forma base, isso viria ao custo da sua forma Super, que não conseguiria mais ser mantida com tanto gasto de energia, assim favorecendo o Sonic. Esse round é quase um empate técnico, mas o Sonic sabe usar e manter a sua forma Super melhor do que o Shadow, também tendo mais experiência com essa forma. Então o Super Sonic ganha esse segundo round. Por enquanto a gente está num empate, mas no terceiro e último round entramos no território mais recente e mais caótico. O Super Sonic 2 contra o Super Shadow com os poderes do Black Doom, como visto em Sonic Frontiers e Sonic X Shadow Generations. Claro, a gente nunca viu o Super Shadow usar os poderes do Doom, ele só usou os poderes do Doom na forma base dele, mas nesse cenário hipotético a gente vai considerar isso porque a própria forma do Super Sonic 2 também é uma coisa temporária, então tudo bem colocar esse cenário hipotético, né? E com o Super Sonic 2, o Sonic atinge um novo patamar, impulsionado pela energia dos anciões e pelas esmeraldas do caos. Claro, depois do Frontiers, o Sonic perde acesso a essa forma por usar toda a energia dela com o Cyber Sonic, mas para esse vídeo hipotético, vamos deixar o Sonic usar ela e o Shadow, claro, usar o Super Shadow com os poderes do Doom. Essa forma foi necessária para enfrentar The End, e o Super Sonic normal precisou da ajuda da Sage para derrotar o The End com o Titã ali. Então o nível do Super Sonic 2 e o Cyber Sonic está bem elevado. Uma entidade que na versão japonesa do Sonic Frontiers explicitamente transcende lei e tempo, colocando o Sonic em um nível ainda mais alto do que antes. Não é apenas um aumento de poder, é um salto qualitativo, que passa a desafiar conceitos mais abstratos da existência. Por outro lado, Shadow, com os poderes do Doom, traz algo completamente diferente. Ele não apenas mantém suas habilidades de controle do caos, como adiciona uma gama de poderes versáteis. Voo com Doom Wings, manipulação física com Doom Morph, ataques à distância com Doom Blast e mobilidade extrema com Doom Surf.
Mais importante ainda, ele demonstrou ser capaz de derrotar Neo Devil Doom sem precisar da forma Super, algo que antes exigia esse nível de poder. Isso indica que seus poderes Doom são minimamente comparáveis com as Esmeraldas do Caos, e nesse cenário ele estaria na forma Super com esses poderes Doom somados em cima disso. E é aí que o Shadow se torna um dos combatentes mais completos da franquia. Mas ainda assim existe um problema: a pura escala de poder. Super Sonic 2 foi criado especificamente para enfrentar uma entidade que representa o conceito de fim no universo do Sonic, o The End. Isso sugere que, em termos de poder bruto e resistência, o Sonic está operando em um nível superior ao de Super Shadow, mesmo com os poderes do Black Doom. O Shadow pode prolongar a luta, pode criar oportunidades, pode até surpreender, mas ele está jogando contra alguém que literalmente já ultrapassou o patamar anterior da própria franquia. No fim desse round, a vitória vai para Super Sonic 2. Não porque Shadow seja fraco, longe disso, mas porque Sonic nesse ponto está em outro nível de escala. E quando juntamos os 3 rounds, a conclusão é clara, mas não simplista. Shadow vence na forma base, por controle e estratégia. Super Sonic vence por pouco na forma super padrão, por conseguir manter a sua forma por mais tempo, também ser mais agressivo nos ataques dele. E Super Sonic 2 fecha a luta com superioridade de escala. No placar final, o Sonic vence por 2-1, mas isso não significa que ele seja melhor em todos os aspectos. Shadow continua sendo um combatente mais técnico, mais proficiente com a energia do caos e mais perigoso em situações controladas. Sonic, por outro lado, é a força imparável, aquele que quebra limites, ultrapassa conceitos e vence quando a escala da ameaça exige algo além do normal. No fim das contas, eu genuinamente acredito que, narrativamente falando, o Sonic e o Shadow estão empatados numa luta. O próprio Sonic Channel confirma isso e o Omega diz a mesma coisa no Sonic X Shadow Generations. E ainda tem mais jogos lançando, então é totalmente possível que a gente veja o Sonic e o Shadow no mesmo nível contra o boss final do próximo jogo de Sonic. A gente só não viu muito disso porque o Shadow não está nos jogos muito recentes do Sonic, além dos Shadow Generations. Nesse exato momento que eu estou postando esse vídeo, olhando só para Power Scaling, o Sonic vence do Shadow. Mas narrativamente, que é o que realmente importa na história da franquia, os dois estão totalmente equilibrados em poder e velocidade. Por isso que as lutas recentes deles acabam de forma ambígua e sem resultado concreto. Porque a série quer deixar esses dois personagens rivais, serem rivais, né? Competindo por mais de 35 anos.